Começando mais um Entre Conversas e hoje a gente fala sobre feminismo e o poder da mulher. E para a gente falar mais sobre esse assunto, a gente trouxe a professora doutora Fernanda Amorim Accorsi, que é estudiosa em comunicação, educação e feminismo. Oi, professora, seja bem-vinda. Obrigada, Clísio. Professora, eu acho que todo mundo já escutou mais ou menos falar de feminismo, mas o que é realmente o feminismo? O feminismo, além de ser uma área de pesquisa, além de ser um movimento social, o feminismo é a ideia de que as mulheres têm direitos, de que as mulheres têm vida, de que as mulheres têm opinião, têm vontade, de que as mulheres pensam, de que as mulheres, de algum modo, também podem comandar as suas próprias vidas. E essa lógica é uma lógica que muitas vezes é vista, Clísio, de um modo pejorativo, de um modo radical, porque são mulheres se posicionando. É como se desequilibrasse uma porção de coisas. Mas, assim, em linhas muito gerais, então o feminismo ele é um movimento, ele é uma vertente teórica, ele é pesquisa. O feminismo é aquele que coloca a mulher no centro do poder. Prof, pensando na mulher no centro do poder e também no contexto histórico, por que a mulher é tão apagada? Historicamente, são muitos os fatores, né? Mas nós viemos, principalmente pensando nesse contexto ocidental, né, de organização de uma sociedade ocidental, nós viemos sempre através de modos de ser, estar e existir que estão atrelados à concepção masculina, né? Então, nós chamamos, por exemplo, dependendo do olhar teórico que você dá para as coisas, de poder fálico. Então, é um poder elitista, é um poder fálico que vai sempre colocando as mulheres, as meninas, desde a Clísio, assim, a tenra infância, em lugares de submissão. Então, esses lugares de submissão são lugares onde essas mulheres, elas são educadas, elas são subestimadas, elas são tratadas de um modo pedagógico que vão colocando-as em espaços de privação. Não somente no sentido de doméstico, de privado, mas no sentido de privação. Então, quando essa mulher, ela sai desse local de privação, ela sai desse espaço e ela resolve, por exemplo, ir para o espaço público, a exemplo da política, a exemplo do mercado de trabalho, o que nós vemos? Vemos essas mulheres extremamente sendo coagidas, sendo extremamente avaliadas, assim, de modo perspicaz, em que elas são discutidas, problematizadas as suas ações, os seus modos, os seus gestos, o que espera dessas mulheres no poder. Então, esse poder fálico que rege historicamente a sociedade tem, desde a tenra infância das mulheres, tratado as mulheres de modo insignificante, colocado essas mulheres num plano, num segundo plano, num espaço de submissão. Então, sempre que uma mulher diz, uma mulher vence, uma mulher ganha algo, é como se ela fosse um destaque, é como se ela fosse uma exceção. Mas aí a gente precisa se perguntar, Clísio, é algo que eu sempre me questiono, que poder essa menina teve? Que oportunidade essa menina teve? Porque a gente não pode tratar exceções como meritocracia. A gente precisa entender que existem mulheres que têm muita vontade, que se dependesse do seu esforço, elas estariam, obviamente, em outros espaços de poder. No entanto, elas não estão, justamente por quê? Porque não tiveram oportunidade. E mais do que isso, para a gente pensar a respeito da tua pergunta, é interessante que a gente entenda que, assim, existe um privilégio masculino. E esse privilégio masculino, do mesmo jeito que as meninas são, desde criança, pedagogizadas para serem submissas, o privilégio masculino quer repassar esse privilégio às próximas gerações. E aí está o problema, porque os meninos, eles não entendem que eles também são alvo, por exemplo, do machismo. Por quê? Porque você tem que ser viril, você tem que ser forte, você tem que ser másculo. Então, as suas emoções são suprimidas. E você suprime as suas emoções e vão atrelando tudo que você sente à agressividade. Então, se eu sou contrariado, eu vou agredir uma mulher. Se eu sou contrariado, eu vou agredir alguém. Eu preciso mostrar a minha força, em outras palavras. Mas é, sobretudo, uma tentativa de hierarquizar as pessoas. Então, a mulher fica num espaço submisso, subalterno, e os homens, desde criança, são ensinados ao espaço público, à vitória, ao desdenho, à violência, inclusive. Contra eles não têm noção, eles não têm tomada de consciência sobre isso, mas contra eles e contra as meninas, como se fossem polos opostos, né?
E professora, pensando em todo esse contexto machista e colocando o homem em evidência, como ele inflou tanto esse ego para abafar as mulheres? São políticas, né? São modos de ser, são tomadas de decisões que fizeram com que os meninos estivessem historicamente no poder. Alguns desses preceitos, desses aspectos, são oriundos de algumas religiões, outros são oriundos da própria constituição da sociedade, como, por exemplo, aqui no Brasil nós temos isso. Por quê? Porque nós temos um país em que o modo de legislar é um modo extremamente masculino, né? Então, as mulheres que se atentam a esse poder na política, por exemplo, que desejam cargos na política, elas precisam de alguma maneira tomar muitos cuidados para tentar se masculinizar, que é o que a gente chama. Por quê? Porque esses homens, eles se sentem extremamente atingidos por mulheres que não se comportem perto ou próximo de ser um homem. Deixa eu explicar melhor isso para você. Quando nós dissemos, por exemplo, na política, nós temos uma lei, né, o Fundo Eleitoral destina uma verba para que 30% pelo menos das mulheres sejam candidatas. Isso mudou o cenário político brasileiro? Não. Isso não mudou porque, por exemplo, atualmente, agora em 2019, nós temos uma governadora apenas que é mulher no país todo. Imagina quantos estados nós temos aqui. Então, Aclísio, é nesse sentido que os homens, para legitimarem o seu poder, têm restringido as políticas públicas a entrada, né, e as opiniões das mulheres. Então, você imagina, homens legislando para mulheres, o que isso poderia dar? Lembrando que eles precisam se preservar, eles precisam preservar os seus locais de poder, eles precisam preservar os seus modos de ser, estar e existir, que vão, de alguma maneira, oprimir os demais modos de ser, estar e existir. Então, no nosso país, nós temos, assim, um espelho dessa sociedade machista que vai alocando o homem em um espaço de poder e a mulher num espaço subalterno. E, como eu disse anteriormente, é um espaço subalterno que ele não brota, ele não nasce, ele é ensinado desde criança. Quando a menina ganha uma cozinha, e cozinha significa espaço privado, e o menino ganha um carro. Você anda de carro dentro de casa? Não, você anda de carro onde? Na rua, que é um espaço público. Então, nós vamos ensinando as crianças, desde muito cedo, quais são os seus lugares, o que vocês devem fazer, como vocês devem se comportar. Além de ser muito punitivo e violento esse modo de tratar as crianças, a gente consegue ver hoje na nossa sociedade, com um índice absurdo de feminicídio, o que isso tem acarretado. Então, assim, eu sugiro que a gente comece a se perguntar como nós estamos educando os nossos meninos para tantas mulheres estarem morrendo nas mãos desses meninos. Porque esses meninos são filhos de alguém. Esses meninos, eles não são todos órfãos, né? Eles têm um parentesco. Então, como nós educamos esses meninos? Quais aspectos sociais, históricos, políticos, econômicos e culturais nós estamos ensinando essas crianças que fazem com que essas crianças façam isso com as mulheres, né? Matem mulheres, violentem mulheres, não escutem o não dessas mulheres. Professora, pensando nisso, como se fosse um poder dado às mulheres, né? Então, por meio do fundo eleitoral, leis também. Então, você diria que esse poder da mulher, ele é meio que velado, do tipo assim, eu te dou, mas você não pode ter total controle de tudo isso? Sem dúvida. Primeiro que, assim, me incomoda bastante essa ideia de dar poder, né? Quem dá poder a quem? Eu acho que nós, mulheres feministas, né, que pensamos de acordo com um feminismo interseccional, que vai levar em conta a pluralidade de ser mulher, ele é importante porque ele vai levantar outras mulheres, ele vai apoiar outras mulheres, ele vai fazer com que outras mulheres também tenham oportunidade. Mas dar poder às mulheres me parece um pouco, assim, discrepante e também um pouco equivocado. Por quê? Que poder é esse que eu dou, muitas vezes, que vai ocasionar, exemplo do que você mencionou, em candidatas laranjas, por exemplo, no processo eleitoral do nosso país, né? Então, nós temos muitas mulheres inscritas porque elas são obrigadas a se inscreverem na política mesmo, pensando na política eleitoral, porque elas têm que cumprir esse 30%, que é o mínimo de cada partido. No entanto, o que a gente percebe? Quantas dessas mulheres se elegeram? Quantas dessas mulheres, de fato, são candidatas, né? E quais são as suas propostas? Porque também, Aclísio, aqui cabe um adendo. Quando nós falamos de mulheres no poder e poder para
para mulheres, é importante que a gente entenda de que mulheres nós estamos falando. São mulheres que têm poder, que vão legislar, que vão, de fato, socializar os seus conhecimentos e as oportunidades para outras mulheres? Ou são mulheres corrompidas pelos valores machistas, misóginos, sexistas, que vão acabar por oprimir ainda mais as outras mulheres? Porque só relacionar de modo simplificado mulheres e poder me parece extremamente equivocado, porque nós temos muitos exemplos, vou evitar citar alguns nomes, mas nós temos muitos exemplos de mulheres que estão hoje em cargo de chefia, em cargo de poder, que não legislam por outras mulheres, pelo contrário. Elas contribuem para quê? Para oprimir essas mulheres, para violentar essas mulheres. E entendem, por exemplo, a concepção de mulher como ser branca, ocidental, de classe média, heterossexual, né? Então, é cisgênera. Então, é nesse sentido que as meninas trans e as mulheres negras e as mulheres mais velhas, né? Pensando na questão da faixa etária, da idade, da geração. Então, a gente precisa de mulheres que pensem nessa pluralidade do feminino, porque senão não vai fazer sentido associar poder e mulher, em que mulheres também possam, de alguma maneira, contribuir, porque nós temos demandas específicas, necessidades específicas. Então, como mudar isso, né? Respondendo a sua pergunta. Então, a gente altera esse processo repensando o modo com que esses meninos estão sendo educados. Porque, por exemplo, a título só de ilustração, para você visualizar, Clísio, quando nós conversamos com os meninos, um menino que está chorando, por exemplo, para com isso, para de ser mulherzinha, olha isso. Qual que é o significado de mulherzinha para esse menino? É um significado pejorativo, ele não quer ser isso, né? A mesma coisa, bichinha, viadinho, vai configurando significados em torno disso nos meninos, eles não querem ser isso, porque bicha, viado e mulher vira xingamento para ele. É mais próximo da mulher, né? Exatamente, né? Então todas as feminilidades são tratadas de um modo muito grosseiro. E ele aprende ao quê? Porque todos nós sentimos, todos nós temos emoções. Então, o que ele pensa? Vou suprimir. Só que suprimir, a Clísia e as psicólogas com certeza vão explicar muito melhor do que eu sobre isso, uma hora isso explode. Entende? Por isso que nós precisamos pensar a educação desses meninos, a educação da emoção desses meninos. Eles podem chorar, sim. Eles podem se emocionar, sim. Eles podem amar. Por quê? Porque se eles começarem a suprimir, como fizeram historicamente com esses meninos, nós vamos continuar com esses índices machistas, misóginos, sexistas, de violência contra a mulher. Porque a violência contra a mulher, isso eu acho que é importante, Clísio, é um adendo também, nós pensamos em violência física, né? A gente vai para o ápice da violência física, que é o feminicídio. Mas nós precisamos entender também que existe a violência, por exemplo, patrimonial, que é quando o rapaz da relação, pensando numa relação heterossexual, que não precisa necessariamente ser heterossexual, ele diz para a mulher, eu pago as contas. Eu comprei isso para você, sou eu que mando. Então, esse tipo é uma violência e vai suprimir o sentimento dessa mulher, invalidar os sentimentos dessa mulher, despotencializar o que essa mulher sente, desqualificar muitas vezes o que ela faz, porque ela pode ser, sei lá, uma pessoa que não trabalha, que ela cuida apenas da casa. Isso é extremamente desvalorizado na nossa sociedade. Então, olha que engraçada essa contradição. Nós queremos que as mulheres ajudem financeiramente em casa, que elas dividam as dívidas de casa, as contas de casa, mas nós não a queremos, porque é desvalorizado o trabalho dela em casa, né, no lar, só que nós não queremos dividir os nossos espaços de poder com as mulheres, por exemplo, nas grandes empresas. Então, é ou não é uma contradição? Né? E é uma contradição característica de uma sociedade machista, que ao mesmo tempo que oprime esse menino, diz para ele, você é o poder. Não deixe ninguém dividir esse poder contigo. Por isso que a gente precisa repensar essa educação dos meninos. Professora, muito obrigado pela sua participação. E o assunto está muito bom. E semana que vem a gente volta a conversar mais sobre isso, que é uma pauta muito importante. Um grande abraço e até semana que vem. Fique com a gente.